sou o professor Valber, sou psiquiatra e psicoterapeuta, e essas são os meus conflitos de interesse, tá bom? Então, assim, na primeira parte que a gente fez da aula, a gente falou principalmente sobre fatores de risco, né? A gente conversou sobre os fatores de risco que são citados lá no CAMAT para a depressão, né? Isso é muito importante na hora que você está coletando a história do paciente, onde saber os fatores de risco pode começar a acender aquele alarme. Você não sabe que história é aquela, que quadro é aquele, você está ouvindo a história do paciente, e os elementos que ele foi citando podem reforçar tanto a história de um quadro depressivo, com sintomas, mas alguns fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Eu acho que é muito interessante e ajuda bastante na hora de ter aquela segurança de que se trata realmente de um quadro depressivo, que muito provavelmente é um quadro depressivo, tá? Nessa segunda parte, a gente vai falar já um pouco mais voltado para as modalidades de tratamento, né? É isso que está englobado aqui. E como é que seria estruturado um tratamento de depressão, as recomendações, tá? E a última e a terceira parte, que vai ser apenas a medicação. Então, geralmente, quando se fala de CAMAT, o pessoal vai logo, medicação. Mas o CAMAT, ele tem sido muito mais que isso, né? Ele tem sido muito mais que oferecer as evidências do que é melhor de medicação para tratar um quadro depressivo. Ele vai além, ele ajuda a estruturar as fases, ajuda a pensar que outras coisas podem ser úteis, como podem ser terapêuticas no tratamento, né? E vai, por isso, sim, ter a primeira e a segunda parte, que não é sobre medicamento, a terceira, sim. Caso a terceira seja insuficiente, o tempo a gente pode dividi-la em duas partes, mas, a princípio, eu vou tentar fazer a terceira parte também em uma aula só, tá bem? Então, nessa primeira parte do CAMAT, a ideia nessa primeira tabela, é estruturar quais são as fases do tratamento. Então, é muito importante isso estar na mente, né, de quem vai propiciar, de quem vai estar organizando lá o tratamento, como para o próprio paciente. Então, assim, ainda que ele esteja num quadro emocional frágil, né, com dificuldades, claro, ele vai se interessar, ele vai querer saber, e se não souber, é interessante você colocar, né, quais são as fases, ou seja, quais são as etapas do tratamento, para que esteja bem acordado. O risco principalmente de recaída, se você não fizer isso. Porque se você não comenta que o tratamento tem fases e quanto tempo ele dura aproximadamente, o risco de chegar num determinado momento e ele abandonar o tratamento é maior, né? Então, é interessante você abordar com ele que o tratamento deve durar um tempo estipulado, que esse tempo é flexível, mas ele tem um tempo mínimo, né? Que, caso isso não ocorra, você pode acabar prejudicando, né, o tratamento desse paciente, tá? Então, geralmente divide-se, né, o tratamento de um episódio depressivo em algumas fases. Por exemplo, o tratamento da fase aguda. A fase aguda vai durar mais ou menos entre 8 a 16 semanas, mais ou menos, até a remissão dos sintomas. Então, você vai ver que o paciente, nessa fase, né, onde ele está aqui com 4, 8, 16 semanas. É mais ou menos aquele tempo que você começa o tratamento para depressão, né? E que nessa fase você espera que a medicação comece a funcionar. Então, se vocês lembram lá da farmacologia, o tratamento antidepressivo, ele começa a funcionar, vamos dizer assim, com aproximadamente 2, 4 semanas, né? E depois, né, esse tratamento vai acabar tendo com 8 semanas, talvez uma melhora boa dos sintomas, não todo,
mas já mais de 85%. Quando chega a aproximadamente 12 semanas, às vezes o paciente vai tá tão bem que ele, às vezes, vai querer não fazer mais o tratamento. Então, assim, ocorre o risco, sim, dele abandonar o tratamento nessa fase, porque está se sentindo muito bem. Então, é muito interessante que você deixe para ele claro esse aspecto, porque é muito grande o risco, nessa fase exato, ele abandonar. Né? Então, é interessante que você deixe para ele combinado que esse tratamento vai durar. Essa fase inicial é uma fase apenas para você organizar com ele, vamos dizer assim, o início do tratamento, ver qual é o potencial que ele tem para aquele medicamento funcionar, as dificuldades que ele vai ter, né? Estabelecer ligação com você. Então, no primeiro momento, o papel mais importante seu é fazer com que ele se vincule ao tratamento, e você é o elemento chave nesse tratamento, né? A sua atitude é terapêutica. Então, o paciente, ele sente falta, né? Ele precisa de ter essa conexão, né, com você, e essa conexão, ela tem a ver com a sua capacidade de se ligar a ele. Não é uma ligação que chega a uma proximidade onde você pode prejudicar o tratamento. Não é isso. Não é você se envolver, né, ter uma fusão com o paciente. Sim, tem que ter uma ligação, tem que ter afinidade, tem que ter pontos de contato, tem que ter, sim, talvez até algum tipo de proximidade, mas não pode ser demais, porque senão isso pode atrapalhar o tratamento, porque a pessoa não está no momento muito favorável, mas tem que ser, sim, algo que tenha, que demonstre que você se importe com o tratamento, né? Com a melhora dele, vamos dizer assim. Então, esse vínculo é muito importante. Então, Valber, hum, e tem paciente que eles têm uma negação até mesmo para entrar no tratamento, porque assim, muitas pessoas desconhecem e falam assim, eu não quero ficar dependente dessas medicações. Então, a uhum. partir do momento que você explica que há um tempo, né, de tratamento, acho que isso que alivia bastante o coração dessas pessoas. Uma preocupação que eles chegam para a gente é saber o medo de várias coisas. Primeiro, o medo da gente, né? O medo do psiquiatra. É, Assim, será que nunca estive no psiquiatra? Assim, ouço direto essa frase. Assim, e eu falo, poxa, que bom que você veio aqui então, né? Porque é um médico, né? E é uma consulta médica, tem umas particularidades, mas tem uma consulta médica. Aí eu falo, essa primeira, então, ela é mais médica do que as outras, né? Então, isso quebra o clima. Às vezes você vai ter que se dispor de algumas coisas que podem estar dando medo, né? Igual mesmo que você não esteja tratando uma criança, mas eu já usei, às vezes você está lá com o paciente e ele fala assim, eu nunca vi no psiquiatra, eu estou nervoso aqui. Eu falei assim, se eu tirar o jaleco, te ajuda? Né? Aí, assim, tiro o jaleco e fico à vontade, às vezes porque eu estou com calor mesmo e porque eu costumo até muito não usar, né? Assim, olha, vamos conversar aqui, né, eu com você, e deixe de lado um pouco esse nome aí, que é psiquiatra, e vamos aprofundar aqui numa conversa sobre você, me conta de você, né? E pronto, a pessoa conhece a história dela, e você pede para ela apresentar a história dela para você, é isso, né, para ela poder começar a conversar. Então, acho que isso é muito importante que você falou. E aí, quando coloca para ele direitinho, que o tratamento tem início, meio e fim, que o tratamento pode até precisar, a gente tem que ser honesto, né? Pode ser que precise de continuar por muito tempo? Pode. Quanto tempo? Não sei dizer exatamente, né? Então, isso já melhora. E colocar na balança, mas assim, o que é melhor, né? Você continuar assim ou você melhorar? Que tipo de prejuízo você está tendo agora? Né? Isso também é interessante, para ele ver que a vida dele está sendo prejudicada. Afinal de contas, se o tratamento, se não tiver prejuízo, a gente tem que considerar se precisa ou não de um tratamento medicamentoso, né? Mas essa primeira conversa, esses primeiros minutos aí
desse primeiro atendimento é muito importante para estabelecer esse vínculo, né, esses medos. Talvez é o momento para trabalhar alguns desses medos, talvez alguns mais à frente, conforme houver espaço, né? Mas é muito importante. É isso aqui que no guideline está escrito aqui, estabelecer essa aliança terapêutica, né? Então, estabelecer essa aliança é fundamental nesse momento, né? Usar recursos de psicoeducação, então, de ajudar o paciente a estabelecer quais são as coisas que vão ser importantes para ele modificar, de formas de lidar com situações, atividade física, o papel de cada elemento da terapia que pode entrar, da psicoterapia, de como lidar com algum efeito colateral da medicação, né? Trabalhar, por exemplo, o risco de suicídio. Isso é uma coisa importante no primeiro atendimento, né? Você não pode sair de um primeiro atendimento sem ter certeza de qual é o risco desse paciente ter suicídio ou não, porque conforme esse risco que você vai estabelecer, por exemplo, qual é o medicamento mais adequado para começar o tratamento dele, né? E estabelecer, no caso de havendo esse risco, como é que é a estratégia que você vai fazer para lidar com aquilo, né? Então, se um paciente, por exemplo, tem um risco de suicídio, você precisa desenvolver um plano para que isso não aconteça. Assim, não é nada mais que literalmente estabelecer esse plano, ou seja, colocar para ele, olha, você tem pensamentos ruins? Tenho, avança. Quais são? Tá. Não quero viver, eu quero morrer. Não, quero morrer. Ok. Como você faria isso? O que vem na cabeça? O que você tem pesquisado? Bem objetivamente. E a pergunta que eu acho que é mais importante no desenvolver um plano de segurança: como é que eu posso te atrapalhar nisso? Né? Porque se tem uma coisa que eu não posso concordar com você, é que você não esteja aqui, porque eu só posso te ajudar se você tiver. Então, eu tenho uma arma. Assim, podemos depois negociar como é que vai ser essa questão dessa arma? Quem é que pode ficar com ela por enquanto? Eu tenho acesso a tais medicamentos. Será que é interessante conversar sobre isso com alguém? Alguém pode ajudar nisso? Então, é bem assim. O plano tem que ser bem prático na medida que você tem ali o plano realizado e estabelecer o vínculo. Claro, talvez isso vai, numa consulta, na primeira, né, vai estar lá para o meio da consulta, para o final, ou ao longo dessa primeira fase vai aparecer novamente, você vai ter que estabelecer. Mas é importante, né, estabelecer quem é a pessoa que eu posso acionar quando você estiver em risco, porque você pode não estar em juízo pleno, né, e aí eu vou precisar, nessa hora, quebrar um sigilo para te proteger. Quem eu posso procurar? Quem você confia? Me passa o contato dessa pessoa, e por aí vai. Então, são coisas importantes que vão estabelecer nele aquilo que a gente quer, que é a sensação de que ele está sendo cuidado, né? E com isso fica muito mais fácil para ele aderir ao tratamento e falar assim, não, poxa, esse médico está se importando comigo. Então, ele vai ter uma adesão maior ao próprio tratamento, tá? Então, nessas primeiras semanas, então, se define, né, essa questão dos objetivos de segurança, né, de como é que está essa questão do risco ou não do paciente de cometer suicídio, estabelecer o setting, né, terapêutico e as características para que ele volte a funcionar adequadamente, né? Claro que aí você tem que saber como é que ele estava antes, né? O que você hoje não consegue fazer que antes você conseguia, né? O que você hoje não funciona que antes você funcionava, social, laboral, academicamente, né? E estabelecer com ele, assim, aquilo que tem evidência científica para fazer o tratamento, como é que são as questões associadas à tolerância dele, adesão, resposta, efeitos colaterais. Eu acho que é uma hora boa também para falar, por exemplo, sobre se escolher um medicamento, o que pode dar de efeito colateral. Isso é importante, porque se ele não, ele vai, é, é, no primeiro efeito colateral, desistir do tratamento e não vai buscar você para tirar a dúvida, né? Ele vai falar assim,
ah, não, esse remédio me deixou muito lento, vou parar. Enquanto que se você conversa e fala, olha, se você ficar com um pouco de sono, você pode passar para tal horário, ou se for muito, você me avisa, que a gente tem como fazer alguma mudança, mas eu preciso saber. Então, isso vai fazer com que essa adesão ao tratamento seja maior, porque ele vai se sentir seguro. E esses efeitos colaterais, que geralmente aqui, ó, vão aparecer até a segunda semana, vão ficar mais facilmente manejáveis, né? E geralmente aí em torno aí da quarta semana, eles já estão bem mais suaves. Então, estabelecer nessas primeiras 2 semanas, isso pode acontecer, mas quando chegar lá a segunda para a terceira, começa o efeito bom predominar no ruim, e depois ele vai ficando paulatinamente melhor. Então, se você antecipa isso, apesar de ser um momento, às vezes, difícil, ele vai, vamos dizer assim, concordar com você, vai se sentir confiante e vai topar, mesmo que com algum efeito colateral, manter o tratamento, tá? Então, essa aí seriam os objetivos dessa primeira fase, né? Iniciar o tratamento com todas as modalidades que você achar necessário, ver a questão da segurança, né? Psicoeducação quanto a esses aspectos do tratamento em si, e sobre como que vocês vão manejar esse processo. Essas semanas são decisivas, né? Então, primeiros momentos que você encontra com o paciente é fundamental para que o restante do tratamento transcorra adequadamente. Bom? Dúvidas até aí, comentários? Então, indo aí para a fase de manutenção, essa fase de manutenção, ela vai durar aí, o CAMAT coloca, entre 6 a 24 semanas, né? Então, ou seja, essa fase aqui de manutenção, ela vai se seguir por aproximadamente entre 6 a 24 meses, né? Entre 6 meses a 2 anos, né? De tratamento após a fase aguda, após ele alcançar aquela melhora, uma resposta ao tratamento, né? Então, mas é muito variável, né, professor? É variável, né? E a gente coloca, isso aqui é uma coisa muito importante também, quando você coloca para o paciente. Olha como pode variar a manutenção do seu tratamento. E aí claro, qual a pergunta que ele vai fazer? Mas como assim? Qual que vai ser o meu caso? E o meu caso vai ser um caso que vai demorar 6 meses ou um caso que vai demorar 2 anos? Eu falei assim, aí eu falo, ó, depende, depende de você. Eu jogo para o paciente também, porque depende dele seguir as outras recomendações. Então, o tratamento precisa ser participativo, né? Tem coisas que ele que vai ter que fazer, por exemplo, tomar o medicamento corretamente, avisar se tiver algum efeito ruim para que seja manejado, para que seja ajustado, vir nas consultas, né? Fazer as outras coisas do tratamento, como, por exemplo, a terapia, fazer o exercício físico, acertar questões dietéticas, né? Então, isso são coisas que você está ali como um gestor, vamos colocar assim, do caso, mas precisa dele estar executando. Então, é aí que esse item aí, 6 meses a 2 anos, é importante a gente colocar para o paciente que depende da participação dele. Então, acho que, para mim, isso é um negócio fundamental, porque ajuda a colocar para o paciente a responsabilidade, né? Então, ele precisa estar entendendo que ele está com um problema de saúde e que ele precisa de ativamente participar para que esse problema se resolva mais rápido, né? Então, essa manutenção, deixar claro que esse tempo é variável, eu acho que é importante e deixa o paciente motivado também, tá? Ele vê que, poxa, então eu vou fazer tudo certinho. Claro, tem alguns que são disciplinadíssimos, né?
E até tem que tomar cuidado quando fazer isso. Já tem outros que não está muito nesse... Até pelo próprio quadro depressivo, não consegue, às vezes, entender isso. Então, que às vezes esse papo das primeiras consultas precisa ir voltando, né? Porque às vezes lá naquela fase aguda ele estava tão mal que ele não consegue acompanhar, por exemplo, aquelas suas recomendações. Então você vai precisar de você vai precisar estar colocando para ele novamente aquilo para que ele aí sim consiga entender, porque talvez naquele momento ele não tinha até cognição, né? A cognição, a perda da cognição faz parte do quadro depressivo. Então, às vezes, você vai ter que, de alguma forma, voltar, recapitular algumas coisas com ele, para ver se ele realmente conseguiu entender. A cada consulta, você revisita alguns pontos que foram acordados. O importante é estar acordado. E aí, eu acho muito importante que esse plano de tratamento esteja escrito, esteja entregue, né? Então, na hora que você fizer lá a sua receita, você coloca plano de tratamento, não é receita. E tem embaixo a orientação medicamentosa, mas tem todas as outras orientações antes. O que você está recomendando para ele fazer, e embaixo as medicações daquela consulta, né? Isso deixa, quando ele, à medida que ele for melhorando, ele vai vendo aquilo, e quando você voltar, você pega aquele plano e vai checar. E aí, conseguiu fazer isso? Né? Claro, primeiro ver como é que ele está, tudo mais, depois volta. E aí, fez exercício, foi na terapia, tomou o remédio certo, esqueceu de tomar, não esqueceu, tá? E vai fazendo essa gestão, tá? Então, acho que isso é muito importante para que a coisa funcione, tá? Então, esse plano aí que nós estamos falando precisa depois, a conclusão dele que você vai fazer com o paciente tá escrita direitinho, bom? Indo aí para essa manutenção, né, que começa aí pelo tempo, que já é a primeira coisa que é marcante, que é deixar claro para o paciente, trabalhar as questões envolvidas, ou seja, focar na remissão dos sintomas, né, manter a remissão, ou seja, uma melhora significante, e focar agora na restituição da funcionalidade e da qualidade de vida de acordo com o que ele vinha antes e, por que não, até melhor, né? Além disso, nessa fase, prevenir as recaídas, né? E consolidar com o paciente os ganhos durante essa descontinuação do tratamento, quando estiver lá na frente, na hora que for retirar a medicação, tá? Então, nessa fase aí que você já alcançou uma melhora, e que aí é o que eu falo, né? Assim, entre 3 e 6 meses é o período que os pacientes mais abandonam o tratamento, a gente precisa estabelecer novos objetivos aí. Primeiro, explicar para ele, olha, você vai estar bem o suficiente para achar que tá ótimo e vai querer parar. Não pare, porque você vai ter recaída. Então, isso é importante. Se tiver recaída, você volta do zero. Eu também coloco assim, você vai voltar do zero e vai ter que começar essas contas todas de novo. Então, você perde seu dinheiro, seu investimento, seu tempo e os ganhos que você teve, né? E, além disso, continuar fazendo o quê? A remissão, completar a remissão, porque às vezes tem sintomas residuais, né? Então, alguns sintomas, os sintomas nucleares, né, 80, 85% melhora, mas às vezes ficam sintomas residuais, principalmente em relação à concentração, em relação à questão de sonolência, sono, apetite. Então, trabalhar esses sintomas residuais, aqueles que não melhoraram adequadamente em relação aos outros, né? E começar a trabalhar a questão do grau de funcionamento. Ou seja, o paciente já consegue voltar para trabalhar, por exemplo, com o que ele fazia antes, claro, de acordo com o risco da atividade dele, né? Então, é um paciente que era um professor, será que ainda tem condição de entrar numa sala, lidar com todo mundo? Não, ele é um operador de máquinas, ele consegue operar a máquina? Não, mas ele consegue no administrativo.
Como é que ele está lá na família? Ele já voltou a ajudar em casa como ajudava antes? Não, né? Ah, o senhor é uma mulher que costumava cuidar da casa, uma senhora. Ah, você já está conseguindo cuidar da sua casa sozinho? Ainda precisa de ajuda? Não precisa? Então, como é que ele funciona? O que que ele já recuperou? O que que ainda não recuperou? Né? E entender essas dificuldades, tá? Nessa hora também, checar comorbidades que às vezes vêm junto com o quadro depressivo, que podem estar atrapalhando nessa recuperação, e muitas vezes, é, nesse trabalho de comorbidades e de intervenção, vai ter que fazer uma intervenção, às vezes, que vai envolver não só o paciente, vai envolver a família. Então, às vezes, precisa de uma intervenção psicossocial. Nessa fase é interessante, eventualmente, ter também algum familiar presente para te ajudar nessa, na abordagem dessa questão, né? Na parte de prevenção de recorrência, ela começa, para mim, aqui. Começa aqui quando você fala para o paciente que o tratamento de manutenção começa com 6 meses. Para ele entender que ele pode estar melhor antes disso, mas não quer dizer que pode interromper e que isso vai levar a recaída se ele interromper. Então, começa aí, né? Então, isso é psicoeducação, né? Outra coisa importante aqui para prevenir recaída é ver como é que está a adesão ao tratamento em relação aos efeitos colaterais, ou seja, se os efeitos colaterais que ele venha reclamando continuam acontecendo ou não, e o quanto que aquilo está impactando. Então, se um paciente, por exemplo, começa a questionar sobre libido, e no início você fala assim, tá, vamos monitorar para ver se o libido melhora. E se o libido não melhora e você não pergunta e ele não toca mais no assunto, uma hora ele fala assim, bicho, não vai dar para continuar mais. Então, viu que tinha algum efeito colateral relevante? Deixa anotadinho. Como é que está esse efeito? Como é que está esse enjoo? Como é que está essa sonolência? Como é que está o libido? Como é que está o ganho de peso? Não deixe isso para lá, ajude ele. Claro, olha, às vezes não vai dar para melhorar tanto, né? Às vezes vai dar para algo paliativo, por exemplo, o peso ou mesmo em relação ao libido. Então, mas você precisa ajudá-lo a lidar com aquilo, a pensar em estratégias, né? Então, vamos sobre o peso, por exemplo. Então, talvez é a hora que você vai ter que ajudar ele a ter um tratamento para o peso também, talvez se ele já tinha um problema com peso, ou com obesidade, e aí entra um endócrino junto, um nutricionista, para ajudar nessa etapa. Então, isso para mim é fundamental, você mostrar que se importa, assim, você não está, não, ele não está nem aí se eu estou ganhando peso, não é isso, né? Então, isso é muito importante. Verificar, né, se ele está tendo alguma dificuldade aqui para o tratamento, né, se tem alguma barreira que tem dificultado o tratamento, para você pensar sobre isso. Às vezes, para ele, o tratamento, por exemplo, está ficando caro em termos de medicação e você achou que para ele estava tranquilo, né? Então, você pode monitorar. Tem alguma coisa que está dificultando? O que poderia facilitar seu tratamento, né? Perguntas mais abertas, né? E lá para a fase, já pensando em retirar o medicamento, aí você já começa a trabalhar esse conceito de que ele, sim, pode estar no momento, quanto que ele está confiante para interromper o tratamento, né? O quanto que aquele momento é o momento adequado, né? Eu falo muito do período da pandemia, onde vários pacientes que estavam lá, vamos supor, com 20 meses de tratamento, já quase terminando, e a gente tentou, em alguns deles, retirar o medicamento, porque estava no tempo certo, estava tudo bem, e aparentemente a pandemia estava bem resolvida para ele em termos de o que ia fazer da vida, e na maioria das vezes não deu certo, né? Então, assim, às vezes entender o momento, tanto pessoal como contexto, para ver se é o momento também de fazer a retirada. Então, você vai fazer uma retirada de remédio, deu 24 meses, ali numa época que o paciente está perto de casar. Aí, não vamos, né? Vamos esperar o seu casamento, depois deixa tudo acontecer. Quando você sair voltar da lua de mel, tá tudo belezinha, voltou, aí a gente vai.
né? Então, tem que ter essa sabedoria também, de entender o momento adequado. Não é porque está no guideline que é 24, tem que ser assim, não, 20, 22, 3, 4, um pouquinho mais, né? Olha o contexto, para você ter mais sucesso na hora de fazer a retirada dessa medicação, né? Como eu costumo dizer, esse processo aí de retirada da medicação tem que ser suave, como foi a introdução, né? E tem que ser um processo onde o paciente não sinta a diferença, ou seja, se você for retirando no ritmo certo, ele vai parecer que está tomando medicamento ainda, essa é a ideia, né? E claro que isso varia de medicamento para medicamento e conforme cada pessoa. E uma coisa interessante que a gente precisa reforçar é essa aqui, de que alguns casos você vai precisar não descontinuar o medicamento. Então, você vê que naquele paciente em especial, ele não melhorou, você ainda não conseguiu controlar os sintomas residuais, ou mesmo os sintomas principais. Então, tem que conversar com esse paciente e falar assim, olha, não estou vendo aqui um momento, a indicação para você interromper agora o seu tratamento. Então, não tá, a gente não tem melhora, né? Isso tem que ser acordado. Então, isso pode ser arriscado a gente parar nesse momento. Então, parar o tratamento sem analisar isso pode ser ruim para ele. Então, conversar quando for o caso, né? De que, olha, o momento para programar, ele mesmo vai perguntar, doutor, já não era para estar terminando? Eu falei, era, mas você entende que você está bem o suficiente, que já recuperou tudo que você precisava, de sintomas, de funcionar? Não, então, no seu caso, a gente ainda precisa. O que que dá? Aí volta lá atrás. O que que daquelas coisas que a gente combinou que tinha que fazer que você não fez ainda? Aí começa a ver, claro, tem coisas que é de medicação, tem coisas que o paciente poderia ter feito. Então, é necessário também esse bom senso, se tiver que continuar, continue, né? Tem que pesar, né? E o custo-benefício desse tratamento, tá? Então, esse seria o panorama geral dos princípios do tratamento. No slide anterior, as primeiras, a fase aguda, né? De 8 a 16 semanas, e a manutenção de 6 a 24 meses, tá bom? Como eu comentei ali na figura anterior, nessa avaliação, né, lá naquela avaliação lá da primeira fase, a fase aguda, é importante vocês terem segurança sobre a questão do suicídio, ou seja, qual o risco desse paciente cometer suicídio, porque isso pode interferir na forma que você vai escolher a medicação, que a gente vai falar disso lá na parte 3, né? Ou seja, como que é a capacidade desse paciente de lidar com esse pensamento de morte. Porque o pensamento de morte vai sempre existir, né? Oscilando entre não quero viver e quero morrer. Então, vai ter sempre, a gente torce para estar sempre para o polo de cá. Mas na depressão, esse sintoma existe. Então, ele pode, assim, no que você está triste, sem nada tem graça e sem energia, é natural que se pergunte, não quero viver assim, mas não necessariamente ele vai querer morrer. Então, nessa hora olhando as características, entender qual polo ele vai estar, né? Vou estar no polo de cá ou no polo de lá, né? Então, aí vem essa questão aí dos fatores de riscos associados a, a suicídio, que é importante a gente lembrar, porque isso tem a ver com características, vamos dizer assim, que você vai ter que tomar mais ou menos cuidado aí com esse paciente, tá? Então, essas características aí, você precisa ficar atento para ele
para você não correr o risco, vamos dizer assim, dele tá com risco alto de suicídio, você não perceber e isso não interferir, né, na sua terapêutica ou mesmo na sua conduta mais agressiva, lá que é a última parte aqui dessa aula, que é de acordo com o risco que esse paciente oferece para si mesmo ou para os outros, de você estabelecer qual a agressividade que você vai ter do tratamento, tá? Então, lembrando aí, fatores de risco modificáveis associados a maior risco, né, de suicídio, né? Então, eventos de vida. Então, por exemplo, como eu falei, ideação suicida com um plano bem desenvolvido, ou seja, ele não está aqui no tenho vontade, não quero viver, ele está aqui no quero morrer. Então, como é que é? É mais para uma não querer viver desse jeito, que é compreensível, como querer viver sem energia, sem nada ter graça, a querer morrer, né? Então, tem o plano? Como é esse plano, tá? Ao grau de desesperança dessa pessoa, né? Ou seja, o quanto que ela está, vamos dizer assim, esperançosa ou não, que ela vai melhorar, e aí é um papel importante aquelas primeiras consultas, onde você estabelece para ela, olha, isso tem tratamento, isso melhora assim, assado, você vai ter costuma evoluir dessa maneira, né? O grau de ansiedade e principalmente impulsividade, né? A impulsividade é muito importante para o suicídio, porque é sempre uma atitude impulsiva, intempestiva, de uma hora para outra, né? Mas ele estava bem ontem, hoje cometeu. Então, impulsividade é importante. A presença, claro, de sintomas psicóticos, porque eles tiram a pessoa do contato com a realidade, e às vezes é a realidade que também o mantém aqui, né? Porque se uma pessoa, um fator protetor, por exemplo, para o suicídio, é a pessoa ter filhos, por exemplo. Então, se num quadro psicótico ela perde contato com a realidade, ela pode não lembrar dessa função, dessa experiência, né? Então, esse contato com a realidade perdido é importante. Se você observar, se tem vozes que falam para que ele cometa e tudo mais, né? E eventos de vida estressantes. Então, por exemplo, momentos de grande prejuízo econômico, então, uma falência, né? Uma pessoa tem uma empresa, a empresa faliu, ou teve uma demissão, então tudo isso, ou mesmo sofreu uma agressão, um bullying, por exemplo, no caso de adolescentes, né? Então, isso é muito relevante. Então, é bom, na história deles, se esses elementos começam a aparecer, você começar a ficar mais atento e preocupado quanto ao risco de suicídio. Que outras condições que podem vir juntos, comorbidades que você tem que ficar atento em relação ao suicídio? Se há, na história dele, histórico de eventos de estresse pós-traumático, porque nesse caso ele tem um fator aí potencializador e que muitas vezes já gerou nele alguns outros episódios depressivos e que lhe causa bastante desesperança, né? Porque se sente ameaçado o tempo todo. Como é que é o padrão de consumo de substâncias, em especial álcool. Então, apesar de socialmente aceito, né, e comercialmente muito forte, né, a presença da indústria do álcool, isso é relevante comentar, porque isso interfere, sim, o lobby das empresas que vendem álcool, maconha, cigarro, né? As que vendem cigarro estão doidas para vender maconha, só para vocês entenderem, né? O mercado de cigarro não anda muito bom. Então, esse lobby vai mudar a legislação e vai permitir, por exemplo, o álcool, por exemplo, esteja tão presente quanto e sem que a gente comente que, por exemplo, não há dose segura para o álcool, né? Se você fizer pesquisas de uso de álcool, dose segura, há 10 anos atrás, podia
sei lá, a quantidade de doses veio caindo vertiginosamente, né? Antes era 2 por dia, tá, 2 por dia para o homem, mas quando você vai pegar estudos mais novos, se fala de 2 por semana, né? E com a advertência, mesmo assim ainda pode ser prejudicial, não falando de dependência, tá? De ser prejudicial como substância. É assim como é para cigarro, você pode fumar, mas você sabe que vai ter coisas, é uma substância tóxica para você, ponto. Então, esse tipo de informação não fica muito difundida na sociedade. E, com isso, o uso é um uso mais socialmente aceito. E, então, você precisa ficar atento se a pessoa consome, investigar isso direitinho, né? Investigar direitinho e perguntar diretamente, né? Quanto você usa, o que você usa, quando usa, e depois ainda checa. E na semana passada, nas últimas 2, como é que você usou? Aí pega um exemplo bem concreto e depois trabalha com ele. Olha, o risco é esse álcool entrar ali como aquele fator que te desliga da realidade e você perde o seu fator protetor para cometer um suicídio, por exemplo, né? Então, álcool é um dos fatores que eu vejo mais gatilhos para que um pensamento suicida vire um ato, tá? Comorbidade de transtorno de personalidade, principalmente, né? O borderline, por exemplo, é um quadro de transtorno de personalidade que tende a ser muito impulsivo, olha aí o negócio da impulsividade de novo aparecendo, e oscilar muito o seu humor, e está muito envolvido, os eventos estressantes de vida são muito mais frequentes nesse paciente. E uma outra questão se há, por exemplo, transtornos do sono, né? Então, pacientes com transtorno de sono, eles acabam desenvolvendo mais chances de ter ansiedade, de ter diminuição da cognição, de ter abuso de substâncias, né? Então, quem dorme mal vai consumir mais tudo que for capaz de ativar o seu sistema de recompensa, comida, cigarro, bebida e por aí vai, né? Ou a presença de doenças médicas com dor crônica, né? Que também diminui muito a qualidade de vida das pessoas e são fatores comórbidos importantes. Então, são coisas que você provavelmente já identificou lá na entrevista com o paciente, né? Que você já verificou, você já descobriu se ele tem plano ou não tem, se ele é ansioso ou não é, se ele é impulsivo, como é que ele bebe, se ele tem contato com a realidade ou não, como é que é o sono. Então, são coisas que talvez você possa ter para fazer o seu checklist de coisas que possa completar a sua anamnese com esse paciente com depressão, pensando em suicídio, mas também pensando que isso é um fator que vai determinar a sua conduta na hora de escolher a parte seguinte do tratamento, tá? Então, essa parte aqui do risco, avaliação do risco de suicídio, vai estar aqui, claro, nessa primeira fase, que é a fase de 8 a 16 semanas, então, onde você vai avaliar aqui o risco de suicídio para determinar a sua estratégia de tratamento, que é o que vai aparecer lá na frente, tá? Então, deixa eu... Bem, feito isso, a gente pode estabelecer com o paciente aqueles combinados, né? Combinados que vão determinar que ele possa estar entre 24 ou entre 6 meses. Então, por exemplo, questões de estilo de vida com grande evidência científica para melhora na depressão. Primeira linha, né? Exercício supervisionado, né? Esse exercício aí, 30 a 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana. Supervisionado porque melhora a adesão e também porque o paciente tem menos chance de ter problemas aí com
com a forma como ele vai fazer esse exercício em termos de segurança mesmo, tá? Além disso, tem países onde você tem a fototerapia, né? Então, a fototerapia é utilizada tanto para transtorno de sono, mas também para transtornos depressivos, sobretudo quando está associado a lugares onde tem, por exemplo, invernos prolongados, Canadá, Alemanha, onde a pessoa tem que ficar, literalmente, como no Canadá, embaixo da terra, aí, né, colocando a realidade do Canadá e do Kamati, que é deles, né? Então, a fototerapia é um negócio interessante. Na Europa, eles usam fototerapia, por exemplo, para paciente, motorista de caminhão, quando tem que fazer trajetos, a cada 4 horas ele faz uma sessão de 30 minutos de fototerapia para seguir viagem, se tiver que dirigir mais que 4 horas, somente à noite, né? Mas é um negócio interessante. Se você procurar na internet, você acha a questão da fototerapia. E a gente vê isso aqui, né? Na nossa cidade, né? Literalmente, quando está um dia meio esquisito, os pacientes se queixam. Não gosto desses dias assim, né? O humor fica alterado nessas condições. Então, isso são coisas importantes. Então, mas a primeira linha é exercício, né? Aí depois, segunda linha, aí você tem a fototerapia, exercício físico, novamente, terapia, estratégias de higiene do sono, né? E de terceira linha entraria aí dieta, e os probióticos aqui entram ainda como evidência insuficiente. Então, em termos de estilo de vida, o que você precisa reforçar com grande ênfase? Exercício. Não há muito como negociar. Você pode até aguardar um momento de cobrar isso dele, talvez no segundo contato, depois de umas 4 semanas, vamos supor, né? 2, 4, uma fase aguda, mas na manutenção não tem como abrir mão do exercício, porque é a primeira linha e com mais evidência, né? Agora, tem coisas que não têm uma evidência científica tão robusta, mas que não vai atrapalhar, por exemplo, ter uma boa higiene do sono, né? Ou, por exemplo, ter uma dieta com o básico, que é descascar mais e desembalar menos, né? E aí, claro, conforme a comorbidade, se um paciente obeso, isso vai ficar muito mais relevante, tá? E aqui nos probióticos é uma coisa que ainda vem crescendo, tem muito a ver com a questão da dieta. Se você descascar mais e desembalar menos, sua microbiota também vai melhorar, tá? Mas aqui, né, falando apenas em evidência científica alta, exercício, não tem como negociar que ele não faça, nem que seja uma mobilidade corporal, né? Que vá lá para pisar, mas eu tô machucado, eu isso, aquilo outro, pilates, fisioterapia, vai para pilates. Depois melhorou do horário do pilates, você vai para academia, né? Piorou, machucou, volta para o pilates. É por aí. Mobilidade corporal. Pode começar com yoga, mas é criar o hábito de fazer o exercício, tá? Isso é terapêutico e tem evidência científica robusta, né? Olha lá o nível de evidência, tá? Indo aí para a fase de que estratégia recomendar, então aí que a gente junta tudo que a gente viu até agora, ou seja, de acordo com o que você identificou de risco do paciente, de gravidade do caso, você vai estabelecer a terapêutica adequada para ele, né? Então, por exemplo, você estabeleceu que o quadro é um quadro com risco, uma gravidade leve, né? Então, o paciente está com um quadro leve, né? Ou seja, não é um quadro tão grave. Tá. Então, a gente tem que a evidência científica é que a psicoterapia e a psicofarmacologia, né, que é a medicação, tem um benefício similar. Ou seja, nesse caso, a depender do paciente, você pode tentar tratar somente com alguma técnica de psicoterapia, em quadros leves, né? E, algumas vezes, a depender do paciente, você pode associar um medicamento, às vezes em monoterapia, em nas doses mais baixas, mas que sejam efetivas, tá? Então, aqui, você certamente vai recomendar
que ele faça o exercício para completar esse processo aqui. Mas, então, em casos leves, dá para a gente tratar com psicoterapia e ou psicofarmacologia, né? Claro que, às vezes, conforme o perfil do paciente e a adesão, você vai preferir, às vezes, fazer a farmacologia, porque ele não vai aderir ou não vai entrar no processo de psicoterapia. Agora, o quadro começou a ficar moderado ou mais grave, severo, com mais risco, então aí você vai precisar usar uma estratégia já um pouco mais robusta. Então, não vai ser aí suficiente que você mantenha esse paciente somente em psicoterapia, né? Então, esse paciente vai ter que fazer mais que isso, né? Que é geralmente os casos que chegam para a gente, né? Porque pensa comigo, se esse paciente chegou no psiquiatra, no médico de saúde mental, ele já passou em algumas pessoas. Então, geralmente, o quadro não está mais leve, né? Então, já tem situações aí que você precisa ficar mais atento. Então, a gente tem que pensar que esse caso não é um quadro que você pensa só com terapia, né? Então, já um quadro mais moderado, aí você já vai fazer tanto a psicoterapia quanto a medicação, né? Então, tem que ter as duas coisas no tratamento dessa pessoa. E vai sim estabelecer que, junto com isso, você vai ter que entrar com exercício, né? E, as terapias, os tratamentos das comorbidades para esse paciente. Então, esse paciente de nível mais moderado, você vai entrar com a farmacologia, com a medicação de acordo com o quadro clínico dele, né? E pensar já na medicação numa dose a máxima que ele suportar, né? Diferente do quadro moderado. Não, aqui esse moderado é a mínima dose que funciona. Aqui no leve, moderado é a máxima que ele vai suportar para fazer o tratamento. E quando for severo, principalmente a depender da presença de sintomas psicóticos, além de farmacologia e psicoterapia, você tem que pensar em associar o quê? Um antipsicótico, ainda que seja em uma dose mais baixa, né? Então, por exemplo, quando você tem um paciente que tem uma ideia, uma estrutura de pensamento que é psicótica, seja porque são ideias que ele não consegue, que não tem contato com a realidade, está muito descolado, o mundo vai acabar, não tem jeito mesmo, e você começa a pensar se esse caso você tem que melhorar a estrutura do pensamento dele, organizar com um antipsicótico de dose baixa, né? E a gente vai ver lá na frente, na hora que eu falar da medicação, que esse antipsicótico de dose baixa, muitas vezes, por exemplo, vai ser um aripiprazol, né? Então, essa estratégia, se você viu que tem se o grau é severo, às vezes você vai ter que estabelecer no primeiro atendimento. Você já vai ter que começar com um antipsicótico de dose baixa, junto com o antidepressivo, claro, né? E pode parecer estranho, mas isso pode até ajudar ele a lidar com alguns efeitos colaterais do tratamento. Então, assim, alguns efeitos colaterais podem ser auxiliados com o uso desse antipsicótico em dose baixa. Então, como se se você visse o antipsicótico em dose baixa, como se fosse o benzodiazepínico que você associa quando você começa um tratamento para quando você começa um tratamento para ansiedade, você coloca um benzodiazepínico por um tempo pequeno, só para iniciar, você vai ver que fica mais fácil dele tolerar o início do tratamento. É mais ou menos esse o princípio quando a gente está iniciando com um antipsicótico em dose baixa aí no paciente com depressão. Então, você tem maior chance dele tolerar bem o antidepressivo. É como o benzodiazepínico para o medicamento de ansiedade que você escolheu no paciente com quadro de ansiedade.
Então, se você identificou que o quadro é grave, não se furte de usar um antipsicótico em dose baixa, porque ele é antipsicótico em doses altas. Ali você vai estar trabalhando basicamente bloqueio dopaminérgico dele para esse pensamento que em looping às vezes sustenta ele, vamos dizer assim, naquele estágio de depressão, ruminando que tudo vai dar errado, que não vai ter jeito, que vai terminar e não adianta fazer nada, tá? Então, isso adianta muito, assim, acelera muito a passagem dele de um quadro leve, né, de um quadro grave para um quadro moderado, né? O uso dessa medicação faz com que ele rapidamente venha aqui para o estágio moderado. E não deixar de considerar em situações de iminente risco de vida, estratégias mais agressivas, como eletroconvulsoterapia, ou mesmo medicamentos específicos para suicídio, né? O único medicamento que tem em bula, né, suicídio é a escetamina. Então, ela tem lá, para risco de suicídio, você consegue liberar em planos de saúde, por exemplo, a escetamina quando tem risco de suicídio. E, dependendo do suporte do paciente, é a questão da internação, que tem que ser avaliada nesses casos, tá? Claro que isso é delicado, né? A gente não sabe que às vezes você chegar e o paciente já falar que pode ser que precisa internar, pode atrapalhar bastante a relação terapêutica, mas na medida que você souber explicar para ele que há um risco dele não estar ali para continuar o tratamento, e que esse é o compromisso seu com ele, que ele fique bom, isso pode ser minimizado, tá bom? Dúvidas aí, gente, antes da gente ir para o último slide, que é mais sobre as terapias. Indo aí para as modalidades de psicoterapia recomendadas, eu queria destacar para vocês que, se você for procurar essas terapias apenas com nível de evidência alto, claro que você vai ter uma forma de ficar mais seguro até, né, em relação à abordagem que o paciente está fazendo. Mas costumava-se falar que só a terapia cognitivo-comportamental tem evidência elevada para tratar depressão, né? E existem outras, especificamente para depressão, como a terapia interpessoal, que é aquela modalidade de terapia que eu divulguei para vocês, né? Um curso que vai começar, do pessoal lá do Rio Grande do Sul, que dá as bases para você trabalhar, por exemplo, luto e tratamento de depressão, né? Então, tem nível de evidência elevado, mais aplicado ao modelo médico, então, para psiquiatras, é o que eu mais recomendo utilizar, se você for fazer a terapia no paciente, né? A cognitiva é a que tem mais estudos, porque ela se encaixa no método científico, então fica mais fácil de investigar. E essa aqui, que é a ativação comportamental, que é uma variação da cognitivo-comportamental para paciente que está muito, muito deprimido, que não consegue sequer levantar para pegar o remédio ou para tomar um banho, e você precisa de estratégias bem básicas para estar trabalhando com ele, que geralmente tem que ter um terapeuta, quase um coach com ele o tempo todo, tá? E depois a gente tem outras modalidades com níveis mais baixos de evidência, né? Por exemplo, Mindfulness é uma terapia bem bacana, que tem um nível mais baixo, mas um nível bem bacana de evidência. Terapia de aceitação em compromisso, terapia motivacional, né? Então, todas que estão aqui, não quer dizer que elas são melhores que outras modalidades de terapia, né? São aquelas que a gente consegue estudar, são aquelas que a gente se encaixam no método científico e que, então, podem ser melhor avaliadas pelos estudos. Algumas modalidades apenas não têm estudos suficientes, ou então não conseguem se enquadrar no método científico. Por exemplo, psicanálise. A psicodinâmica, a psicanálise
tem evidência científica, talvez não seja tão robusta quanto essas 3 primeiras aqui, sim. Por quê? Porque ela não se encaixa nesse método. Então, às vezes, para fazer um estudo, não é tão fácil quanto fazer um estudo de terapia cognitivo-comportamental ou psicoterapia interpessoal, que não quer dizer que não vai funcionar, né? Então, nesse aspecto, o mais relevante é a relação terapêutica com a pessoa que vai conduzir a terapia a, e, a, e, a, e, a, e o vínculo, né, que a pessoa vai utilizar. E, claro, a depender do estilo da pessoa, qual é a forma que essa pessoa consegue encaixar naquele método. Então, se você tem uma pessoa que gosta às vezes, ir mais profundo nas suas questões, de conversar, de falar, vamos dizer assim, essa pessoa vai ter uma certa dificuldade com a cognitivo-comportamental. Mas tem outras pessoas que são mais pragmáticas, que vão gostar muito, né? E a depender da comorbidade, também você pode escolher. Então, um paciente com TDAH, se o TDAH está impactando no tratamento dele, é interessante ele pensar no cognitivo comportamental para começar. Mas se o paciente tem uma questão de base interpessoal, talvez uma psicoterapia interpessoal ou psicodinâmica seja mais interessante, tá? Mas essas são as modalidades recomendadas pelo CAMAT, né? Então, as 3 primeiras aí, o cognitivo comportamental, psicoterapia interpessoal e a de ativação comportamental, são aquelas que são mais, vamos dizer assim, indicadas, né? Dessas, no nosso meio, a cognitivo-comportamental é a que é mais conhecida, né? Mas as outras, você também encontra profissionais entrando nos sites de cada uma dessas terapias para encontrar as pessoas que estão capacitadas, estão treinadas. E reforçando que isso é algo que não é fácil de dizer, de verificar. Então, o fato de estar ali que não tem evidência não quer dizer que não funcione, apenas que não foi medido o suficientemente, né? Porque a terapia é um pouco mais complicado de medir a eficácia do que a medicação, tá? O Valber, Oi. Essa ativação comportamental, como que você faria uma abordagem, por exemplo, o paciente aceitar fazer atividade física, porque a gente muito ouve assim, eu não tenho condição eu não consigo, a depressão é tanta que o paciente não consegue, não tem estímulo nenhum para começar a fazer atividade física, que é algo que mudaria muito, né? Melhoraria muito o tratamento. Então, é exatamente aí que esse profissional, que aí, no caso, tem, assim, toda uma estratégia para a terapia a ativação comportamental é uma modalidade de terapia mesmo. Ela é toda baseada em como lidar com essas dificuldades nesse paciente que não quer sair do lugar, né? E aí, essa pessoa que foi treinada nessa modalidade vai lidar com essas dificuldades. Por exemplo, uma estratégia que eu já vi alguns terapeutas fazerem é o exercício de 1 minuto. Parece uma doideira, né? Mas 1 minuto é 1 minuto. Que às vezes, a pessoa, nessa primeira semana, ele vai apenas se arrumar e fazer 1 minuto, né? E depois, na outra semana, 2 minutos, né? Ou seja, é negociar com ela que, sim, ela não consegue fazer 30, mas ela consegue fazer 1. Ou negociar, no primeiro momento, que eu também já vi que funciona bem, negociar que ela não faça exercício. Isso é interessante. Não, agora, esse mês eu não quero que você faça exercício. Como assim não quer? Você falou que era fazer? Falei. Mas eu quero que você vá em várias academias, vários... a gente lista. O que tem em Vitória? Isso, beach tênis, academia funcional. Você vai em cada 2 a 3 vezes por semana em algum local que tem exercício, vai procurar saber como é que funciona, o valor, onde é que é, assistir uma aula e não vai fazer. Então, assim, você bota ele para investigar. Você vai lá num dia que tem canoa e não vai na canoa, né? Deixa ele futucar. A pessoa vai visualizar aquilo que tem, né? Isso, ele vai chegar com aquilo, dificilmente ele não volta do primeiro mês com alguma coisa. Ele volta com a ideia. Então, o primeiro negócio é não fazer. É você só ir lá e escolher. Então, assim, primeiro mês você vai
eu coloco assim, primeiro mês você vai escolher o que você vai fazer, mas eu quero que você me mande um relatório. Ó, eu fui nesse lugar, essa academia estava muito cheia, essa aqui estava muito... Não gostei do equipamento, essa aqui não gostei das pessoas, aí esse aqui... E Nossa, pronto. excelente. E aí depois vencido isso, vai o exercício de 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, são técnicas de medicina do estilo de vida que eles usam muito isso aí. E até pesquisando aqui sobre congressos que vai ter esse ano, vai ter um congresso de psiquiatria do estilo, de medicina do estilo de vida em Vitória, lá para outubro. Vou mandar o link para vocês lá. Super legal. Vai ser, é uma turma bacana, e pela primeira vez o congresso vai ser aqui, né? O Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Esse tipo de coisa certamente vai estar trabalhado lá, essas dificuldades dessas mudanças. Mas dá uma olhada, tem um livrinho de ativação comportamental. Eu vou também pegar e vou mandar lá para vocês no grupo. Porque às vezes pode ser que tenha alguma técnica simples, né, tipo essa, que possa ajudar você a lidar com essa dificuldade, né? O de terapia interpessoal tem livrinho também, dá para aprender bastante com o livrinho, né? Eu também mando as indicações, é esse que tem um curso, mas tem o livro, só com o que está lá já dá para ter bastante coisa, como é que lida com luto, mudança de papel, conflitos interpessoais, tem técnica para isso, né? A cognitivo-comportamental, que para a gente é mais complicado como médico, porque aí realmente tem que fazer o curso, mas as outras duas dá para ler e assimilar algumas técnicas. Então, acho que essas outras duas dá para a gente introduzir no nosso dia a dia, e isso, uma vez que nem sempre o paciente consegue ter o terapeuta para aderir ou não vai, né? Muito bom. Mas é isso, gente. Então, assim, aí a gente conclui aqui a parte do CAMAT, que não é medicação, mas que o núcleo é essa parte aqui, essa tabela aqui, 3.1 aqui, ó, do CAMAT, da página 654, que é onde você vai estar trabalhando como decidir a gravidade, né, do quadro, para você definir com o paciente qual é o nível de, vamos dizer assim, nível de força, né, de intensidade que você vai introduzir o tratamento, que você vai indicar o tratamento, tá? Para, então, na parte 3, a gente ficar só na medicação mais adiante. Tá bem? Obrigado aí. Obrigada. Quem não pôde ouvir, depois